O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Amália! Acorda, velha. Eu tô passando mal. Fica quieto, Joãozinho, que passa. Foi o caldo de feijão. De noite é indigesto, eu bem que disse. Diabo de velha. Meu fim é morrer discutindo. Que diabo de tempero essa velha botou na comida? Fique nessas torpeiras. A comida me fez mal, sempre fui bem. Mas vou já ficar bom. Mas ela vai ver uma coisa. Se inchação na barriga. Esse corpo nem parece o meu. Amália, ladra da minha vida. Mas ela é quem vai primeiro. É ela, não sou eu. Há que de anos você não me beija, Joãozinho? Agora mais essa. No dia do nosso casamento, seu irmão Ângelo me deu um beijo. Na boca? Um beijo na boca? Credo, Joãozinho, no rosto, aqui, lado. Ele beijou na tua boca. Você e meu irmão, no dia do nosso casamento. Ora, Joãozinho, o que é um beijo? Um beijo de Ângelo, seu irmão mais velho? Você sabe como ele é. Um beijo no rosto, mais nada. É? Mas o Ângelo já morreu. Teu beijo, Amália, apodreceu na boca dele. Homem, mulher e um conflito eterno. É assim a relação entre os gêneros nas páginas de Dalton Trevisan. Assim também é no filme Guerra Conjugal, de Joaquim Pedro de Andrade, que levou para o cinema os diálogos do escritor curitibano. Nas ruas imaginárias e tão reais da Curitiba de Dalton, convivem e batalham personagens femininas e masculinas, pais de família respeitáveis, mas frequentadores de bordéis, os reis da noite e da boemia, os homens marginalizados e invisíveis. Caminham as polaquinhas, as prostitutas iniciantes e experientes e as tristes esposas e mães. É sobre a relação entre homens e mulheres no universo de Dalton Trevisan que o Em Tese vai falar hoje. A Cláudia Gruber leu e releu os escritos de Dalton e realizou uma pesquisa de mestrado sobre a relação entre homens e mulheres na obra do autor, especialmente a relação entre os homens e as prostitutas. Também nos acompanha nessa conversa a mestre em letras Gisele Borges. Bem-vindas, meninas, ao Em Tese. Obrigada. Cláudia, eu queria iniciar te perguntando o seguinte: na sua dissertação você fala assim, que você, enquanto professora de uma escola da periferia, vivenciou muitas situações que você leu também nas histórias de Dalton, situações de violência doméstica, situações de uso de drogas, situação de bebida alcoólica. Foi por isso que você decidiu estudar a fundo a obra do Dalton Trevisan? Eu acho que esse é um dos motivos, mas o primeiro, acho que por ser uma leitora assídua, ter descoberto Dalton ainda na época de adolescência e ter observado um universo peculiar que tem a Curitiba como o centro dos acontecimentos. E quando a gente nasce em Curitiba, vive em Curitiba, a gente tem
uma relação muito profunda com a cidade. E todas as situações que a gente vivencia dentro de uma escola, você acaba passando por conflitos. E muitas vezes a gente não sabe exatamente de onde surgem esses conflitos. E quando a gente começa a observar e diagnosticar mais a fundo, a gente chega geralmente a algum tipo de violência doméstica. E essa violência doméstica é parte do universo do Dalton. Então, acho que uma coisa acabou levando a outra, digamos assim. E você decidiu especificamente tratar dessa relação conflituosa entre homens e mulheres. Por que esse recorte específico? Porque eu acho que essa é a grande constante, né? Ele sempre coloca que João e Maria é uma eterna batalha. Então, isso é muito latente em praticamente todos os livros a gente encontra conflito conjugal. Então, eu acho que é uma temática extremamente recorrente. Gisele, você faz parte de um grupo aqui em Curitiba chamado Meninas que Escrevem em Curitiba. A ideia do grupo é justamente dar voz à mulher enquanto escritora e não somente enquanto personagem retratado nas histórias? Sim, o grupo surgiu dessa necessidade de legitimar esse espaço de escrita feminina e da arte em geral como um todo. Um grupo idealizado pela internet, feito por Alexandra Barcelos e Andréa Gavita, surgiu dessa necessidade de contemplar a escrita feminina, porque quando se busca no Google escritoras curitibanas especificamente, constavam muito poucas contemporâneas. Daí surgiu a ideia das idealizadoras de legitimar essa escrita e a gente está aí com saraus e apresentações em que poetas, dançarinas, artistas plásticas se apresentam e manifestam a arte feminina. E Cláudia, por falar nesse papel feminino, né? Como que aparece a mulher, quem é a mulher, a Maria das histórias de Dalton Trevisan? Nossa, você tem uma gama de Marias dentro da obra dele. Você vai desde a criança até a vovó, certo? Você tem a megera, a doce mãe, você tem de tudo dentro do texto do Dalton. Ele não deixa, acho que, escapar nenhuma nuance feminina. Você vai encontrar mulheres reprimidas, mulheres mal amadas, mulheres independentes, mulheres subjugadas, mulheres com uma sexualidade à flor da pele. Você encontra basicamente de tudo. Quando a gente olha para a literatura brasileira, evidentemente de uma maneira geral, como que a mulher aparece enquanto personagem nas histórias? A literatura feminina vem ganhando espaço, ainda que bem menor que a literatura masculina. A história é patriarcal. A representação feminina sempre ocorre de modo estereotipado. Então, tem sempre uma visão masculina idealizando esse ideário feminino. Claro que com algumas exceções. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, é contado pela voz de Ana Terra, né? A voz feminina narra a história sob a ótica feminina, mas ainda assim escrita por um homem. De modo geral, a gente vê algumas mulheres se inserindo nesse espaço. Claro que não com a mesma proporção masculina. Esse ideário vem sendo aos poucos desconstruído. E uma pesquisa de doutorado sobre o extinto Caderno Mais do jornal Folha de São Paulo virou livro lançado pela editora UFPR. A obra analisou mais de 600 edições e avaliou como a literatura era retratada no suplemento. Um dos cadernos de cultura mais reconhecidos na história do jornalismo brasileiro. Esse foi o Suplemento Mais da Folha de São Paulo. Editado entre 1992 e 2010, o caderno influenciou gerações. O Caderno Mais ele tem muito a ver com o meu percurso como leitor. Eu comecei a trabalhar como jornalista em 91 e o Mais surgiu em 92. Então, à medida que eu desenvolvi meu trabalho como jornalista, e eu tinha um interesse muito grande por literatura naquele momento, né? O Suplemento Mais, para mim, ele foi uma bagagem cultural bem significativa, né? O Mais influenciou o Marcelo também em outra área, a pesquisa. O caderno cultural virou objeto de estudo do doutorado. O assunto mais destacado no suplemento era a literatura, e o jornalista buscou compreender como ela era retratada. O Suplemento Mais ele vai resgatar muito, né, a importância do modernismo na formação da literatura brasileira.
foi um olhar conservador, né? Um olhar conservador procurando resgatar ou manter uma tradição literária modernista, principalmente de São Paulo. Mas o olhar do Mais, voltado para a tradição modernista, deixou os escritores contemporâneos sem espaço. Foi neste contexto que publicações menores surgiram. Um exemplo é o jornal Rascunho, aqui de Curitiba. Para realizar o trabalho, o jornalista analisou 665 edições do caderno. A tese foi transformada em livro e publicada pela editora UFPR. A minha preocupação ao escrever a tese, ela foi uma preocupação acadêmica, tem um certo rigor com o texto acadêmico, mas também tem uma preocupação muito grande com a legibilidade. Então, é um trabalho que não tem muito jargão, né? É um trabalho que eu procurei fazer um texto o mais descomplicado possível, né? A obra permite ao antigo leitor do Mais uma maior compreensão sobre o caderno. E para as atuais gerações, fica disponível um importante momento da imprensa cultural brasileira. A minha grande satisfação não é nem tanto os colegas, né? Porque os colegas já estão grandes, criados, né? Já estão formados, digamos assim, né? Mas a minha maior satisfação é ver o aluno que tem 20 anos, 21 anos, né? 18 anos, que pegou o livro, que comprou o livro, né? Que já leu o livro e que já veio conversar comigo, né? Então, isso é a melhor coisa que tem, né? O livro Jornalismo Cultural e Crítica à Literatura Brasileira no Suplemento Mais pode ser encontrado no site da editora UFPR e também nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. Cláudia, eu queria te perguntar agora sobre uma outra questão que você se dedicou a estudar na sua dissertação, que foram as prostitutas da obra de Dalton Trevisan. Quem são essas mulheres? A gente vai ter... eu fiz uma classificação dessas prostitutas. Você vai ter as prostitutas iniciantes, ritinhas, as famosas ritinhas, as experientes, que são as ritas, e as ritonas, que já são aquelas que já alçaram voo para outras estratosferas, digamos assim, ou que já se aposentaram. Mas, via de regra, a prostituta do Dalton, ela é exatamente aquilo que o cliente deseja. Ela vai contar exatamente aquela história que ele quer ouvir. Por exemplo, a menina tímida, interiorana, que foi deflorada pelo primeiro namorado, que é pobre, que não tinha como se sustentar e acabou encontrando na prostituição a maneira de ganhar a vida. Então, uma triste história de vida, que vai fazer com que esse homem, esse João, esse cliente, se sinta numa posição sempre de mando, de superioridade com relação a essa figura prostituída. Mas, na verdade, nem todas elas são tão ingênuas, são tão pobrezinhas, são tão coitadinhas assim, né? De repente, você vai encontrar algumas mulheres dentro dos textos que elas são muito donas de si mesmas, elas sabem aquilo que elas querem, elas acabam usando esses homens com uma relação de capitalista mesmo, se a gente for usar esse viés de uma relação de mercado, para que elas tenham um bom estilo de vida. Só que essas são digamos assim, é a minoria, porque, via de regra, esse universo da prostituição ele vai se dissolvendo com o passar do tempo. Porque a gente tem uma série de transformações sociais e a obra do Dalton ela acompanha muito isso. Ela tem essa característica de pontuar o nosso contexto também. Gisele, você enquanto participante desse grupo das meninas que escrevem em Curitiba, qual é a contribuição que esse crescimento da mulher enquanto escritora pode dar a esse universo feminino na literatura? Inserir um novo discurso, contado pela voz feminina, conquistar espaços, legitimar a mulher como sujeito atuante da sua sociedade, do seu tempo. Tá certo, Gisele, muito obrigada pela presença no Em Tese de hoje. A Cláudia continua com a gente no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos a falar sobre as relações entre homens e mulheres nas obras de Dalton Trevisan.
Para ele, o rico pastelzinho. Para ela, o cheiro de fritura no cabelo. Maria, como é que você dobrou o João, esse flagelo das mulheres? Não dobrei o João, eu dobrei os joelhos. Aos 70 anos, Onofre era velhinho sem moral. Vivia embriagado quase todos os dias e, depois de beber, punha-se a espancar a esposa. Por vezes, recolhia damas no sítio, onde se instalava com elas, atropelando a companheira. Os filhos já eram casados e a coitada da velha se obrigava a pedir pouso na vizinhança. Enfim, recebia recado que voltasse para cuidar dele. E quando ela regressava, Onofre tornava a beber e lhe batia sem dó. Os trechos de diferentes obras de Trevisan mostram a convivência conflituosa entre homens e mulheres de todas as idades. As relações de submissão, ódio, ciúmes e violência despertaram o interesse da nossa convidada de hoje, a Cláudia Gruber, que dedicou o mestrado a analisar estas batalhas cotidianas presentes nos contos do escritor curitibano. Cláudia, eu queria iniciar te perguntando, aquela história dos pasteizinhos, ela aparece em outros momentos, em outros contos. O que essa história representa para os conflitos que o Dalton tenta apresentar para o leitor? Bem, eu acho que essa história do pastelzinho, ela vai servir como uma epígrafe para os personagens masculinos, que eles sempre têm que estar numa posição de mando. E isso a gente observa que acontece desde a infância, desde a adolescência. São homens, rapazes e meninos que foram criados para mandar, que têm a mulher como a sua serviçal. Começa pela mãe, depois pela empregada, pelas coleguinhas de turma, digamos, dentro do universo escolar. Ele tem sempre que ser o foco das atenções. É um homem egocêntrico, é um homem narcisista, ele acaba crescendo, né, dentro dessa lógica egocêntrica, narcisista, autoritária, o que revela uma sociedade extremamente machista, certo? E ele faz da mulher o que ele bem quer, só que ele não consegue viver sem a mulher. Essa que é a grande questão. Ele pode, como a gente viu ali o Onofre, ele maltrata, judia, mas ele não fica sem a esposa. Ele sempre vai precisar ter uma mulher do lado dele, uma ou mais de uma. Né? E essa relação a gente observa com bastante nitidez no Vampiro de Curitiba, que você tem um único personagem nesses 13 contos do livro, que é o Nelsinho, que vai exemplificar muito bem a trajetória do homem dentro da obra do Dalton Trevisan até aquele momento e que não muda muito com o passar dos anos. Você tem o Nelsinho adolescente, você tem o Nelsinho jovem, o Nelsinho adulto, depois o Nelsinho um pouco mais envelhecido. Sempre a caça de mulheres e sempre tentando tirar vantagem, de alguma maneira, das mulheres, principalmente no que diz respeito à questão da sexualidade, do prazer. Né? Como que você analisou a instituição do casamento nas obras do Trevisan? Como eu disse anteriormente, a gente parte de uma visão de sociedade bastante conservadora, bastante tradicionalista, aonde você tem o casamento como um dos principais alicerces dessa sociedade burguesa, que acaba sendo retratada. E quando você fala em casamento, você acaba tocando na questão da sexualidade. Então, você vai ter, nesse momento, 2 tipos de mulheres para que os homens, os Joões, se relacionem. A mulher para se casar, a esposa, mãe de família, e a mulher para se divertir, que no caso seriam as prostitutas.
Então, foi dentro dessa lógica que eu fui conduzindo o trabalho, né, de você ter essa dissociação do feminino na instituição do matrimônio. Porque a mulher que vai para a cama não é a esposa, ou pode também ser a esposa, só que a esposa tem que agir como agiria a prostituta, para satisfazer sempre esse João egocêntrico, narcisista, autoritário, esse rei da terra, como eles mesmos se colocam, né? Que eles são os donos do mundo, os reis da terra. As histórias de Dalton Trevisan também chamaram a atenção de diretores que decidiram adaptá-las para o cinema. Veja só. Podia me dizer as horas? 5h30. Não dá pra gente pegar um cinema? Eles não servem pra você. Não servem. Desejo, vingança, ódio. Sentimentos que movimentam as relações e os conflitos entre os personagens dos contos de Dalton Trevisan. E são eles que até hoje chamam a atenção dos cineastas que gostariam de adaptar as histórias para o cinema. Talvez a qualidade de alguns diálogos e situações tenha influenciado assim, algum cineasta. Que eu lembre, tem um filme do Hector Babenco chamado O Rei da Noite, que o próprio Babenco falou que era influência do Dalton, né, que ele queria filmar contos do Dalton e o Dalton não permitiu. Trevisan exige fidelidade ao que foi escrito nos contos, mas os cineastas encontram dificuldades em reproduzir fielmente as histórias. Por isso, poucos filmes recebem autorização do escritor para serem rodados. É bem difícil porque ele raramente autoriza, né? Ele não quer que sejam adaptados, mas transcritos fielmente para o cinema, que é dificílimo para um cineasta. Recentemente, Fernando Severo coordenou um festival de filmes com base nas histórias do escritor. Entre as adaptações do festival estão o longa Um Whisky Antes, Um Cigarro Depois, de Flávio Tambellini. É para o bem de sua alma, minha filha. Mas eu não tenho vocação, padre. Se eu tivesse... Você precisa dar uma prova, minha filha. Hein? Prova? Guerra Conjugal, que reúne histórias ligadas a um casal que mora junto, mas se odeia, de Joaquim Pedro de Andrade. Tô com medo. Medo de quê? Tô com medo de viver. E 3 curtas dos diretores Estevão Silveira e Beto Carminati. Curitiba que não tem Pinheiros, esta Curitiba eu viajo. No teu trabalho você aponta uma coisa muito interessante, que é essa evolução dos temas, dos personagens do Trevisan. E ao longo do tempo essa sociedade curitibana foi mudando, Curitiba inchou, é uma cidade enorme hoje, e esse autor não ficou preso nessa Curitiba dos anos 40, 50 e 60. Ele parece sempre atento ao que está acontecendo no momento, e você conseguiu capturar isso. Eu queria que você contasse um pouco melhor sobre essa mudança dos temas e dos personagens, de certa forma, na obra do nosso vampiro. Eu acho que isso tudo começa lá com a revista Joaquim, né? Que o Dalton e mais um grupo de colegas na época resolveram dar uma agitada na Curitiba pacata dos anos 40 e 50 e sempre está trazendo novidades. Eu vejo que o Dalton ele busca sempre o novo. E dentro da obra dele, essa questão do enfoque jornalístico, digamos assim, do cotidiano, ela é muito presente. E ele vai capturando os acontecimentos à medida que a sociedade evolui, que o tempo passa. Algumas obras são aquilo que a gente pode colocar como divisores de água. Se a gente pegar as décadas de 60 e 70, onde justamente aparece o maior número de textos onde você vai ter prostitutas, você vai ter a temática bastante explorada, bastante esmiuçada. Já nos anos 80, isso começa a ter uma mudança significativa, porque daí você já tem uma prostituta que não está mais dentro das boates ou dos bordéis, que é a polaquinha, ela passa a atender os seus clientes em apartamentos, a prostituição vai se dissolvendo dentro da cidade. Os anos 90, ele mostra uma Curitiba diferente, uma Curitiba que está moderninha. Eu acho que ele faz uma crítica social, embora
ele não coloque uma reflexão em cima disso, mas ele busca mostrar uma Curitiba modernizada para um turista ver, que é o que surge muito em busca de Curitiba perdida. Aquela Curitiba boêmia, nostálgica, deixou de existir, porque ela foi se modernizando, ela foi se enchendo de parques, de estações tubo e etc, etc. E ele abomina isso, mas ao mesmo tempo ele retrata isso. Isso surge nos anos 90, daí nos anos 2000 as preocupações começam a ser outras. Você tem a presença maior de uma violência contra a criança, que até então era uma coisa que não era tão evidente. Você tem a presença de pedófilos, né? Em textos que vão mostrar que a inocência ela pode ser perdida a qualquer momento. E isso é uma coisa que, se você for analisar, buscar recortes de jornal, como ele mesmo diz que ele é o escritor dos recortes de jornal, você não vai encontrar histórias de pedofilia tão latentes quanto hoje em dia. Você não vê tanta violência. A mesma coisa o consumo das drogas. O crack. Né? O crack, principalmente, os moradores de rua, eu acho que dos anos 2000, principalmente nos 5 ou 6 últimos livros dele, eles são personagens bastante fortes. Essas pessoas que estão extremamente marginalizadas. Tanto é que muitas vezes elas nem nome têm. Que o que interessa mesmo é como conseguir essa pedra. Né? O que eu preciso fazer para conseguir uma pedrinha? Eu preciso roubar, eu preciso matar, o que eu preciso fazer? O personagem vai lá e faz. E isso é o que, infelizmente, a gente vê acontecer nas ruas, né? Nos noticiários, e ele retrata isso com uma maestria impressionante, como se ele estivesse ali do lado, vendo as coisas acontecerem. Você estudou um escritor que é muito querido da nossa cidade, que chega a ser um mito por toda a história que envolve a pessoa dele, mas o que eu queria saber é, ao fim desse trabalho, qual que é a sua contribuição para o estudo desse escritor tão importante para a nossa literatura? Bem, como eu comentei anteriormente, eu sempre fui uma leitora assídua. Eu descobri o Dalton, ou melhor, os textos do Dalton enquanto adolescente. E eu fui observando toda essa trajetória, né, essa modificação histórica. E eu quis mostrar um pouco isso, porque, como você disse, ele é querido, mas ao mesmo tempo ele não é tão querido assim. Porque algumas pessoas criticam muito pelo fato, por exemplo, da reescrita. Mas cada livro que ele lança tem o mesmo texto, ele fica reescrevendo as mesmas coisas, ele não tem mais criatividade. Já está na hora de ele aposentar as chuteiras. Já vi textos falando abertamente sobre isso. Só que esse reinventar dele, esse refazer cotidiano, eu acho que é um dos grandes encantos. É isso que eu tento mostrar, né, para as pessoas que têm curiosidade em conhecer um pouco mais o Dalton, que ele não é esse café requentado que algumas pessoas insistem em colocar. Essa capacidade que ele tem de ser atual sempre. Sim, de sempre estar se reinventando, recriando, refazendo e partindo sempre de questões extremamente, não diria simples, mas de um cotidiano que pode ser comum em Curitiba, em Piraquara, em Porto Alegre, em qualquer lugar do mundo. Ele trabalha questões universais. Esse conflito entre homem e mulher, ele nunca vai deixar de existir. Ele sempre existiu, ele vai continuar existindo. Não importa aonde seja. Cláudia, eu agradeço a sua presença no Em Tese de hoje e parabenizo pelo trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter podido falar um pouquinho mais sobre ele. Muito obrigada. É possível ter acesso à dissertação da Cláudia no banco de teses da UFPR. O endereço aparece na tela para você. Você pode sugerir teses ou dissertações que gostaria de assistir aqui no nosso programa. No site da UFPR TV e nas nossas redes sociais é possível rever este e outros programas. Até a semana que vem.
Música